Médio, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, pessoal do ensino médio, saudações aí do professor, História Geral. Hoje a gente vai entrar num assunto muito importante que a gente tem que entender para que a gente possa responder questões com mais facilidade, né? A gente possa acertar mais questões também. E é um pedaço da história que a gente tem que considerar muito importante. Então, a gente vai entrar agora na história do Brasil, na questão republicana, tá bom? A gente vai ver República Brasileira. A gente vai ver que antes o Brasil, antes da República foi fundada em 1889, o Brasil viveu duas monarquias. O único país americano que viveu duas monarquias, com Dom Pedro I, né, e com Dom Pedro II. Ótimo, pai e filho. Dom Pedro II não suportou muito, digamos, até que governou um monte, muito tempo, quase meio século, né, quase 50 anos de governo, só que chega no ponto em que ele não aguenta mais, né? E ele cede às pressões dos adversários, da oposição, enfim. E ele, dentre outros motivos, ele acaba, digamos, o seu reinado acaba perdendo espaço para questões, problemas com a igreja, problemas com as oligarquias, né? Problemas com o exército, enfim, olha só. Por que com o exército? Com os militares foi o seguinte: quando houve a guerra do Paraguai, muitos militares foram para a guerra e muitos escravos também foram convocados para participar do exército, né? Prometeram aos escravos liberdade quando terminasse a guerra do Paraguai. O Brasil venceu, enfim, só que os escravos não foram libertados e os soldados também não tiveram suas exigências, né? Ali não tiveram suas reivindicações atendidas. E isso fez com que os militares ficassem muito chateados com o Império do Brasil, né, o reinado do Brasil. Teve também uma questão que Dom Pedro II teve que enfrentar, que foi a questão religiosa, né? A questão religiosa ela foi porque houveram alguns impasses dentro da igreja cristã, católica, apostólica romana, porque os bispos não aceitavam o pessoal da maçonaria, por exemplo, participar das missas, né? E como eles não aceitavam, Dom Pedro acabou ordenando a prisão de dois bispos em Olinda, né, em Pernambuco. Então o que é que ocorre? A igreja ficou chateada com o imperador por conta dessas prisões e não passou mais a apoiá-lo, né? Não passou mais a apoiá-lo como deveria ter apoiado. Então já tinha dois impasses aqui, já eram duas questões, né, que o imperador tinha que enfrentar. Só que tinha a terceira questão, que era a questão abolicionista. Abolicionista. Isso quer dizer o seguinte, que enquanto Dom Pedro II teve que se ausentar do país, ficou aqui governando a sua filha no lugar dele, a Isabel, né? E a princesa Isabel acabou assinando aí as leis abolicionistas que libertava todos os escravos do Brasil, que é a Lei Áurea. E com a assinatura dessa lei, o pessoal que era dono de escravo, todos passaram a detestar o regime monarquista brasileiro e foram todos para o lado republicano. Passaram para o lado dos republicanos e acabaram ajudando a formar uma grande sacada, que era acabar com a monarquia e proclamar a república. E foi o que aconteceu em 1889, quando os militares tomaram o castelo do governo, né? E simplesmente houve uma negociação, pediram ali educadamente para que o Dom Pedro II saísse do Brasil com sua família. Ele saiu, né? Ele aceitou a rendição, pagaram a ele uma indenização, ele foi morar na França. E o fato é que o Brasil passa a ser uma república nessa data de 1889, né? Sem nenhuma participação, digamos, não foi uma república que teve luta, que teve participação popular, não
não houve a participação do povo, foi apenas uma jogada de elite, de pessoas interessadas em ter uma condição republicana, em ter um país republicano, né? E 2 anos depois o pessoal acabou fundando ou escrevendo a Constituição. E essa Constituição do Brasil, ela foi a segunda Constituição do nosso país, né? Que é a Constituição, o conjunto de leis de um país. E essa aqui foi uma das 7 que nós já tivemos. Nós tivemos 7 constituições, né? Vamos elencar bem aqui essas constituições que o Brasil já possuiu, né? A primeira Constituição do nosso país foi escrita em 1824 por Dom Pedro I. Nessa aqui nessa Constituição havia o poder moderador, né, acima dos demais. O poder moderador era o poder do imperador. Ele mandava do jeito que ele queria e pronto, né? A próxima Constituição foi essa que a gente está falando aqui no assunto, que é a de 1891. A Constituição Republicana, né? Pública. Depois tiveram outras, né? Depois dessa aqui, só com o fim dessa República Velha veio a ter outras constituições, como a de 1934 e a de 1937, duas constituições de Getúlio Vargas. Depois do Vargas teve a Constituição de 1946, que foi a Constituição da redemocratização. Depois que o Brasil caiu em mão dos militares novamente, que em 1967, teve uma outra Constituição, a Constituição Militar. E essa mais recente que a gente tem agora, que é de 1988, chamada Constituição Cidadã. Então, a Constituição, todo país tem uma Constituição, que é um livro que contém suas leis, né? Também chamada de Carta Magna. Carta Magna, desculpa. A Carta Magna, ela representa tudo aquilo que o cidadão tem direito, né? E dever também, não é só de ter direito, também tem que ter dever. Ainda vamos falar muito a respeito dessa Constituição, seu devido momento, seu devido tempo, né? A nossa República também, ela teve um modelo positivista. Ela foi influenciada pelo positivismo, que é uma doutrina política que prega um Estado positivo, né? Um Estado em que as pessoas têm que deixar tudo em ordem, porque se não tiver tudo em ordem, o Estado não funciona, né? É como se fosse assim uma máquina do qual cada peça tem que estar no seu devido lugar. Se tiver peça fora do lugar, já não vai dar muito certo. É uma política muito assim ligada, digamos assim, pregando um estado positivo, onde a ordem tem que ser uma coisa bem dinâmica, para que houvesse assim uma espécie de evolução, né? O que o pessoal também chamava na época de darwinismo social, né? Somente os mais capacitados é que vão realmente dominar ou governar, enfim, né? Então, o positivismo é isso, ele vai pregar um conjunto de ideias que, inclusive no meio do nosso símbolo, aqui nem no centro da nossa bandeira, nós temos uma frase positivista chamada de ordem e progresso, né? Onde a ordem é a ausência de caos, ou a ausência de revolta, para que assim ocorra o progresso. Uma coisa vai puxando a outra, mas que esteja tudo no seu devido lugar, nada pode estar fora do lugar. Mais ou menos assim que se pregava o positivismo. Então, aqui no nosso livro, nós temos aqui a primeira imagem que a gente vê. É bem interessante, né? Agora que eu mostro assim, que nós até questiona-se aqui no livro. Em sua opinião, qual deles recebeu mais? Qual das imagens aqui? Qual é o povo? Qual é a classe social que está recebendo destaque aqui? Aqui recebe destaque a classe militar, como a gente pode perceber. O primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, recebendo aqui das mãos da República, né?
a bandeira do Brasil, bandeira nacional. E aqui o povo, sem compreender nada, às vezes olhava, às vezes não. É uma imagem artística bem, digamos, bem simbólica, onde simboliza que o povo não participou em nada da proclamação da República, viu, pessoal? Então não adianta você marcar uma questão achando que está correto, dizendo que o povo foi às ruas lutar por um Brasil melhor. Não, não foi. Foi somente uma jogada de elites, uma jogada de pessoas que estavam com seus auto-interesses, e apesar de Marechal Deodoro da Fonseca não ser republicano, ele foi, digamos, pressionado pelas Forças Armadas para aceitar o cargo e proclamar, ajudar a proclamar república, né? Uma república que foi meio que imposta a todos. Então aqui nós podemos perceber aqui alguns detalhes sobre a formação do novo governo, né? E as primeiras providências. Instituição do federalismo, quer dizer, o que é federalismo, pessoal? Federalismo é quando uma nação ou país ele tem unidades federativas, ou seja, tem províncias ou estados que podem proclamar suas próprias leis, viu? São províncias ou estados que têm autonomia para proclamar suas legislações, enfim. Na verdade, o chamado federação acontece ao modelo americano, né? Os Estados Unidos também têm uma federação, assim como o Brasil. Os estados lá também, eles podem elaborar suas próprias leis de acordo com a vontade da população daquele estado, certo? A separação entre estado e igreja. Aqui o Brasil torna-se um país laico. Laico quer dizer sem religião alguma, nem religião oficial, todos podem praticar a religião que quiser, sem nenhuma punição do Estado. E também é viável que a gente vê também a questão do casamento civil, que não havia no Brasil antes dessa república. Agora no brasileiro já poderia casar no civil, e não só na igreja, mas também no civil, ou seja, a igreja e Estado estavam separados. Criação de novos símbolos nacionais, né, para substituir os símbolos da monarquia. Foi criado, por exemplo, uma nova bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso. E o lema teve sua origem na filosofia do pensador francês Auguste Comte, que pregava o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Quer dizer, para se ter progresso tinha que ter amor à pátria e ordem acima de tudo, para que fosse, digamos, produzido, então, ter progresso na vida. Então, assim, o hino também foi um outro símbolo do Brasil. O hino é um símbolo sonoro, né? Vocês podem assegurar corretamente que o nosso hino, ele é um hino sonoro. Apesar de você não ver, você consegue compreender o hino. Aqui nós temos aqui uma imagem bem simbólica, que é a Pátria, obra de Pedro Bruno, né? E aqui as crianças ajudando a confeccionar a bandeira, né? A bandeira do Brasil. E nós temos aqui a promulgação da lei da grande naturalização, com a intenção de amenizar o sentimento anti-lusitano de boa parte da população brasileira urbana. Foi decretada uma lei que declarava aos cidadãos brasileiros, os estrangeiros residentes no Brasil, né, que não quisesse ser naturalizado brasileiro deveria manifestar-se no órgão competente. Então aqui já começou aquela legislação de apoio à naturalização, viu? Quem quer ser naturalizado brasileiro? Sim, então pronto, você já está morando no Brasil, já sinta-se brasileiro em todos os sentidos, né? Hoje em dia é um pouquinho mais complicada a coisa, porque é uma nova Constituição, como nós já vimos aqui, foram 7 constituições que o Brasil já possuiu, né? E essa aqui foi a segunda Constituição. Então muita coisa ainda ia ser corrigida, muita coisa ainda ia ser riscada, ainda ia ser vetada, enfim, né? O fato que o Brasil acaba sendo esse grande país onde a política ia continuar nas mãos das suas elites, né? Ou seja, tudo que ia acontecer em termos a economia ia girar em torno dessas elites, não ia mudar nada. Quer dizer, não ia haver reformas sociais, não iam existir, tá? Reformas sociais zero, não tinha como fazer isso, não haveria como, né? O povo assistiu sem entender nada, enfim, o que estava acontecendo.
E nesse capítulo 49 nós ainda vamos ver ainda algumas questões que nós vamos responder, né? Por exemplo, você pode colocar, marque certo ou errado, né? Ó, por exemplo aqui. Houve participação popular, houve luta, houve revolução? Não, né? Certo ou errado? A abolição da escravidão não. A abolição da escravidão não contribuiu para a proclamação da nossa república? Errado, contribuiu e muito, foi um dos fatores que realmente desencadeou a proclamação dessa república. Marque certo ou errado. O aspecto militar não foi importante para que houvesse o fim da monarquia e o início da república? Errado, foi muito importante. Os militares foi que ajudaram a proclamar a República Federativa do Brasil. Muitas vezes até alguns autores eles chamam isso de golpe militar. O primeiro golpe militar do Brasil foi exatamente o golpe da República, né? O golpe da expulsão da família real do Brasil, né? Para a instituição da República Federativa do nosso país, né? A gente vai ver outros golpes militares também, mas esse aqui foi considerado aí o primeiro. Então, a nossa aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai ver mais sobre esse assunto e também responder algumas questões digitadas, tá bom? Ok, tenha um ótimo dia. Tchau, gente.